Boa noite, irmãos. Os que estão aqui na igreja, que alegria ter você aqui, meu irmão, conosco, presencialmente, na casa do Senhor, nesta noite, neste culto do poder. Não é uma alegria, é uma satisfação. Eu queria também dizer a você, meu irmão, minha irmã, que está nos acompanhando pela nossa igreja virtual, que alegria ter você conosco. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que nos acompanha. Estive dando uma olhada aqui, são irmãos de todo o Brasil, de vários estados do Brasil que nos acompanham. Você pode compartilhar o link agora do nosso culto e mandar para o irmão, para um amigo, para um familiar. O tema de hoje da nossa mensagem é bem interessante. O plano de Deus para você. Mas antes de falar, de entrar no nosso tema de hoje, eu queria... O culto do poder é um culto de oração. Eu creio no poder da oração. Eu sou prova do poder da oração. Que o poder, ele move montanhas, e o poder também, ele chega ao trono de Deus, e Deus ouve as orações e as súplicas. Eu queria fazer um pedido para você que nos acompanha e para os irmãos que estão aqui. Um pedido muito especial de oração. Coloca aí para nós, Wendel. Você que está nos acompanhando também, você vai poder visualizar essa imagem. Você que está nos acompanhando agora, coloque aí para nós. Pode projetar aqui também, se for possível. Eu quero fazer um pedido que você ore a partir de hoje por esse servo do Senhor. O nome dele é Pastor Rafael Santos. Então, sexta-feira, depois que ele saiu da UTI, ele foi no Instagram e contou o que estava acontecendo com ele. Então, ele descobriu um câncer no intestino e amanhã, às 13 horas, ele vai fazer uma cirurgia para a retirada de parte do intestino. Então, eu gostaria de pedir que você começasse a orar a partir de hoje, mas amanhã, nesse horário, ele está colocando aí, está fazendo um pedido, não é? Que nós façamos uma corrente de oração por ele. Então a cirurgia vai ser amanhã às 13 horas, e ele está clamando aos intercessores, aos servos do Senhor, aqueles que oram, que acreditam no poder da oração. Você coloque a vida do pastor Rafael Santos perante o trono do Senhor e clame. Clame pelo médico dos médicos. Clame por aquele que pode interceder. E peça: Senhor, realize a tua vontade. A vontade de nosso Deus, ela é plena, ela é soberana. Que o nosso Deus realize a vontade dele e conduza os médicos amanhã durante a cirurgia. Não é? Quem quiser saber mais, ele colocou lá no Instagram dele, explicando detalhes, não é, de como descobriu a doença, como ele desmaiou, como ele foi para a UTI. Normalmente, pouquíssimas pessoas conseguem, quando tem um impacto de saber de um câncer, irem às redes sociais e falar, e pedir oração, e clamar. Muitos têm vergonha porque o câncer ainda tem uma coisa assim de alguns achar que é uma maldição, é um castigo, enfim. Mas não faça isso, meu irmão. Coloque no grupo da sua igreja, se você descobrir, coloque
no Facebook, no Instagram, e clame pelo poder da oração. Em 2018, quando eu descobri que eu estava com câncer, eu não publiquei, que eu não publico nada ainda nas minhas redes sociais. Mas em breve eu vou começar a publicar para honrar e para glorificar o nome de Deus. Muito bem, então anote aí. Amanhã, a partir de 13 horas, vamos fazer uma corrente de oração pela cirurgia do pastor Rafael Santos. Muito bem, vamos para a nossa reflexão de hoje. O plano de Deus para você. Você sabe qual é o plano de Deus para você? Sabe, Ledna? Qual é o plano que Deus tem? Sabe, Cal? Aqui o Naldo e a Sabrina, que estou estudando a Bíblia com eles. Sabe, irmã Ivete, qual é o plano de Deus para você? E às vezes a gente fica perguntando, Senhor, mostra para mim, irmão Joaquim. Já sabe qual é o plano de Deus, Anália? E você que está nos acompanhando, já descobriu qual é o plano que Deus tem para você? Às vezes a gente fica preocupado, orando e clamando, Senhor, me mostra, fala comigo, me mostra qual é o plano que tu tens para mim. E às vezes em momentos difíceis de decisões, temos que tomar algumas decisões, temos que fazer alguma coisa, e a gente pede a orientação divina, pede qual é o caminho a seguir, pede que Deus mostre, que Ele revele qual é o seu plano, qual é o seu propósito, qual é a decisão a tomar. Mas na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, Deus revela a sua vontade para cada um de nós. Ele revela através da vida dos profetas, através das histórias, através da sua intercessão poderosa. O Senhor revela a sua vontade. E depois, o próprio Jesus veio aqui e revelou qual é a vontade que Deus tem para cada um de nós. O verso-chave nosso hoje, você tem Bíblia? Pega a Bíblia aí, vamos abrir as Bíblias. Você que nos acompanha, por favor, pegue a sua Bíblia. Agora, nesse momento, nós estamos com 163 aparelhos conectados. Pegou a sua Bíblia? Vamos lá para o livro de Miqueias. Miqueias vem depois do livro de Jonas, já no finalzinho do Velho Testamento, ou do Antigo Testamento. Miqueias é um dos profetas menores. E por que você sabe que são chamados de profetas menores? Porque são livros pequenos. 3 capítulos, Miqueias tem 7 capítulos. Tem um que só tem um capítulo só. Localizou? Miqueias 6. Miqueias 6, o capítulo 6 de Miqueias, e os versos de 6 a 8. Isso. E os versos de 6 a 8. Aqui nós vamos ver qual é o plano de Deus para você. Você que está nos acompanhando aí de todo o Brasil. Tem muitos irmãos que estão nos acompanhando. Qual é o plano de Deus para você? O Senhor revelou aqui em Miqueias 6, de 6 a 8. Antes de nós lermos, vamos orar? Pai amado, Tua palavra está aberta. Que ela fale aos nossos corações. Que ela nos encha com Teu poder, Senhor. Nos dando o norte, a direção que devamos seguir. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Olha que verso estranho inicialmente. É bem estranho, viu, Ledna? Olha só o que é que fala. Essa versão que eu vou ler é a versão da Almeida, revista e atualizada. Chama ARA. Quando você for pesquisar na internet, você coloca depois do verso bíblico uma sigla. ARA é Almeida, revista e atualizada. Essa Bíblia minha aqui é a King James atualizada, KJA.
Aí você coloca, aí vem aquela versão. Você pode colocar também N, nova tradução na linguagem de hoje. NTHA, nova tradução. Então, porque tem versões que o verso é mais claro para a gente, tem uma linguagem mais compreensível para nós. E aí fica mais fácil de você entender. Olha essa daqui, Miqueias 6, o verso 6, de 6 a 8. O verso 6. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Então, o profeta Miqueias já começa fazendo uma pergunta. Como é que eu vou me apresentar ao Senhor? Como é que eu vou chegar até Ele? Como é que eu vou me inclinar perante o Deus grandioso, Deus excelso? E aí ele responde. E quando ele responde de uma maneira muito interessante. E essa linguagem que Miqueias usa é uma linguagem daquela época, da época dele, não é? Com uma linguagem própria daquele período, daquela época. E ele fala assim, ó: virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano. Ele faz a pergunta: eu vou a ele com holocaustos, com sacrifícios e com bezerros de 1 ano? E ele segue: agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Será que o Senhor vai se agradar? Não é? De milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Será que o Senhor vai se agradar de coisas que eu apresento perante o Senhor, que eu levo? Naquela época era muito comum você ir adorar, ir para o templo e levava uma oferta. E ali você sacrificava pelo perdão dos seus pecados. E aí ele segue. Aí ele vai mais fundo ainda. Olha o que ele fala: darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Vocês entenderam aqui? Quando ele fala assim: darei o meu primogênito pela minha transgressão. O primogênito era aquele filho mais velho, o que nascia primeiro. E normalmente naquela época o primogênito, ele herdava tudo do pai, ele administrava os bens da família e mais. Antes do pai falecer, o pai fazia o quê? O pai abençoava o primogênito. Olha que coisa bacana. Esse fato é bem interessante na história de Esaú e Jacó. Quando Jacó engana o pai, e o pai vai lá e fala: olha, a pele é de Esaú, mas a voz é de Jacó. E ele vai e abençoa. Quando o irmão mais velho chega com um guisado para dar para o pai descobre que foi enganado. Eu já abençoei, eu já dei a bênção da primogenitura sobre teu irmão. Então, aqui fala um outro fato interessante. Naquela época, os povos ímpios que moravam fora, ao redor de Jerusalém, esses povos, eles sacrificavam os primogênitos. Sacrificavam os primogênitos a Baal. Por isso que ele faz alusão a isso aqui. Agradar-se ao Senhor, darei o meu primogênito pela minha transgressão. Então os ímpios sacrificavam a Baal o seu primogênito para agradar o Deus e para perdão dos pecados. Por isso que ele fala aqui: darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo, ou seja, sangue do meu sangue, pelo pecado da minha alma. Ele pergunta, e aí vem esse final que é fantástico, o final desse verso: ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. Mas ele fala: o Senhor já mostrou, o Senhor já declarou o que é que o Senhor pede de ti.
E aí tem 2 pontos. Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Então o Senhor pede 3 coisas. Esse é o propósito de Deus para cada um de nós. 3 coisas. Então aqui está sendo revelado qual é o plano de Deus para você. Boa noite, Dr. Joaquim, seja bem-vindo. Então aqui está revelado qual é o plano de Deus para você, meu irmão, para você que nos acompanha, não é? Para você que está conectado conosco agora. Então, 3 coisas: que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Vamos ver então, vamos tentar entender o contexto que Miqueias falou essas palavras. Miqueias, ele era um lavrador, morava no campo, trabalhava na lavoura, era acostumado ao trabalho pesado da lavoura. Miqueias morava numa cidade chamada Moresete, ou também ela era conhecida como Moresete Gate. Essa cidade ela ficava aproximadamente a 40 quilômetros de Jerusalém. E normalmente naquela época, quando Deus enviava um profeta, era para quê? Era para alertar o povo, era para advertir o povo, era para corrigir o povo, era para anunciar um castigo, uma punição de Deus pela transgressão do povo. Normalmente, o Senhor não enviava um profeta para dizer: olha, o Senhor mandou aqui que eu viesse para dizer que vocês são abençoados, vocês são povo escolhido, eu vim aqui para trazer bênção sobre vocês. Normalmente, os profetas, eles tinham sonhos e visões. E nesses sonhos e visões, o Senhor falava com eles e dava a mensagem que eles tinham que levar. Não era tarefa fácil, porque tinha que levar a mensagem para os reis, para os líderes religiosos, e eram mensagens duras, porque o povo tinha se afastado do caminho do Senhor. E Miqueias aqui, ele faz um resumo da lei de Deus. O que é isso? Viu, Ledna? Ele faz um resumo aqui, ele coloca aqui, quando ele coloca essas 3 coisas, ele está resumindo a lei de Deus, que Deus tinha dado lá atrás, lá em Levítico. Vamos para Levítico? Levítico não, Deuteronômio. Vamos para Deuteronômio? Deuteronômio 10, 12 e 13. Vamos lá? Olha só o que fala Deuteronômio 10, 12 e 13. Olha só. Deuteronômio, abra a sua Bíblia no capítulo 10, nos versos 12 e 13. Olha o que falava a lei lá atrás, e Miqueias resume de maneira sintética nesses 3 aspectos. A lei falava assim, ó: agora, pois, localizaram Deuteronômio 10, capítulo 10, os versos 12 e 13. Vamos lá então. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Olha, igualzinho. Senão que temas o Senhor teu Deus. Primeira coisa, que temas, que andes em todos os teus caminhos, e ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, que guarde os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem. Então aqui, o que Miqueias estava falando para o povo, era um resumo do que a lei já falava lá atrás. Vamos comparar essas 3 coisas que Miqueias fala ao povo de maneira resumida, que já estava lá na lei.
Olha o equilíbrio entre os textos. Primeiro aspecto, Miqueias diz assim, que pratiques a justiça. Miqueias fala assim, que pratiques a justiça. E a lei diz, tema ao Senhor, andando em todos os teus caminhos. É o primeiro aspecto. Segundo aspecto, Miqueias fala assim, que ames a misericórdia. E a lei diz, e ames servindo ao Senhor com todo o coração e com toda a tua alma. Terceiro aspecto, Miqueias diz, andes humildemente com o teu Deus. E a lei diz, que guarde os mandamentos do Senhor e os seus estatutos. Se você perceber, o que Miqueias coloca é de uma maneira atualizada, de uma maneira, viu, Cal? De uma maneira moderna e atual para aquela época dele. Miqueias está atualizando a vontade de Deus, o plano de Deus para o povo de Israel daquela época. E hoje eu vou atualizar o que Deus falou lá na lei, em Deuteronômio. Miqueias repetiu para o povo depois, e eu vou atualizar hoje para nós qual é o plano de Deus para você. Então, primeiro aspecto, eu vou destacar 3 aspectos aqui. Que pratiques a justiça. O que é um cristão hoje no século 21, em 2024, no mês de julho, nós estamos terminando o que é praticar a justiça. Será que nós estamos praticando a justiça? E nós praticamos a justiça quando nós saímos de dentro de casa. Nós vamos para o trabalho, nós andamos, ou de ônibus, ou de coletivo, nas nossas ações, nos nossos negócios, no nosso falar, no nosso vocabulário, no nosso agir com as pessoas. Então, Miqueias está falando sobre uma justiça que é pessoal de cada um com o seu relacionamento com Deus. Por quê? Quem é a justiça nossa? Quem é? Jesus, não é? O que é agir com a justiça? É andar dignamente na presença de Deus, desde o momento que você acorda. Quando você abre o olho de manhã e fala, Senhor, estou vivo, mais um dia, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, pelo ar que eu respiro, pela vida, pela saúde, pela família que eu tenho, pelo trabalho que eu tenho, por tudo, Senhor, que você me deu. Muito obrigado. E a partir desse momento, nós começamos a praticar a justiça. E a justiça é o próprio Cristo vivendo em nós, no nosso agir, no nosso praticar. Praticar a justiça é andar nos caminhos do Senhor, fazer o que é correto, fazer o que é direito, comprar e pagar, prometer e cumprir, aprender e praticar. E mais, fazer justiça também é quando nós estamos nas redes sociais, é quando nós publicamos um vídeo, é quando nós compartilhamos um vídeo. Então a gente tem que ver muito bem o que é que eu, como servo de Deus, estou compartilhando. Estou levando aquilo para influenciar a vida de muitas pessoas. Muitos cristãos aprendem coisas novas, cada sábado, cada novo culto. Aí eu pergunto, nós estamos praticando aquilo que o Espírito Santo me revela, aquilo que o Espírito Santo me mostra, aquilo que o Espírito Santo quer que eu faça? Mas às vezes o Espírito Santo quer que eu vá por esse caminho. Aí eu olho e falo, não, esse caminho não é bom, eu gosto desse outro caminho aqui, eu quero é isso aqui, isso que me dá alegria, isso que me dá prazer. A Bíblia me mostra, olha,
uma vida saudável tem que andar dessa maneira, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí eu falo, não, mas isso aí não é bom. O que eu gosto é um outro caminho. E aí sabe o que vai acontecendo, meus irmãos? Eu vou fazendo aquilo que me dá prazer, aquilo que eu gosto, aquilo que me satisfaz, aquilo que massageia o meu ego, aquilo, não é? Que tem mais a ver com este mundo do que a ver com a eternidade. Tem a ver com eu submeter a minha vida à vontade de Deus. Olha só, comprar e pagar é ser justo com o próximo. Prometer e cumprir é ser justo consigo mesmo. Viu, Ledna? Aprender e praticar é ser justo com Deus. Eu aprendi, o Senhor quer que eu mude, o Espírito Santo quer que eu seja transformado. Então, o primeiro aspecto aqui, da vontade de Deus, do plano de Deus para você, meu irmão, é que antes que pratiques a justiça, no seu agir, no seu falar, onde você estiver. Primeiro aspecto, esse é o plano de Deus para você. Segundo aspecto, ames a misericórdia e a lealdade. Vocês já perceberam que na atualidade o mundo está ficando cada vez mais individualista, cada um pensando em si mesmo? As pessoas focam em si, nos seus projetos de vida, no seu prazer, no seu contentamento, na sua satisfação, no seu bem-estar. E aí você começa a focar, trabalhando para comprar as coisas, para avançar. E o que acontece? Acontece que, muitas vezes, nós focamos tanto no nosso projeto de vida, nos nossos propósitos, nos nossos sonhos, nos nossos alvos, e nos esquecemos de ser misericordiosos. Nos esquecemos de servir ao próximo, nos esquecemos de ajudar o próximo. Então, o que Miqueias está querendo dizer? E o que o Senhor quer? Que ames a misericórdia e a lealdade. O próprio Jesus resumiu isso: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Então, os mandamentos se resumem em dois. Os 4 primeiros, amar a Deus, coloca Deus em primeiro lugar. Os 6 últimos, amar ao próximo, servir, ajudar, estender a mão, principalmente aquele que precisa, o necessitado. E hoje, a gente foca tanto na minha vida, nos meus planos, nos meus projetos, não é? No meu sucesso, no meu bem-estar, e que nós vivemos uma carreira solo, individualista, pensamos só em nós e nos esquecemos que tem pessoas que precisam de nós. Precisamos ser Cristo para muitas pessoas. E aí, o que Cristo fazia? Cristo, ele viveu para servir. Ele curava as pessoas, ele atendia às suas necessidades, e depois ele dizia: vem e segue-me. Não era assim que Jesus agia? Deus espera que pratiquemos em todo tempo a misericórdia, que nós sejamos misericordiosos. Amar a misericórdia, amar ao próximo, é amar a Deus. Lembram da história do jovem rico? Que ele chegou para Jesus e falou assim: mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? E o Senhor olhou no fundo do coração, e ele já guardava todos os mandamentos. Na visão dele, não é? Na perspectiva dele, ele guardava todos os mandamentos. Mas era um guardar formal. É aquilo que Miqueias fala, um sacrifício exterior, um sacrifício de entrega, de oferta, de dízimos. Porque, na verdade, o jovem rico, viu, Cal? Ele não guardava nenhum dos mandamentos. Por quê?
os 4 primeiros mandamentos, amar a Deus sobre todas as coisas. Ele não colocava Deus em primeiro lugar na sua vida. Quem estava em primeiro lugar na vida dele era a riqueza. E os outros 6 mandamentos, amar ao próximo como a si mesmo, ele também não guardava. Por quê? Como é que ele ficou milionário? Quem sabe explorando o próximo, se aproveitando do trabalho. Então, na verdade, ele não guardava nenhum dos mandamentos, porque não amava a Deus, não colocava Deus em primeiro lugar, e nem amava o próximo, porque ele tinha angariado riquezas. E Jesus olha no fundo do coração dele e fala o quê? Queres ser salvo? Jesus foi lá na questão. Pega tudo que você tem. Jesus foi lá no centro. Ele amava a riqueza, o poder, o dinheiro. Jesus foi lá e falou: pois bem, você guarda todos os mandamentos? Parabéns. Falta uma coisa para você, uma única coisa. Na verdade não era uma coisa, faltava tudo para ele. Jesus falou: faz o seguinte, pega todos os teus bens, vende, dá aos pobres, e vem e segue-me. O que foi que ele fez? A história não conta mais. Se entristeceu e saiu. A história não conta mais, mas provavelmente ele não seguiu a Jesus, porque se ele tivesse seguido, a história teria continuado. Então, amar a misericórdia e a lealdade, ser leal a Deus, é o plano de Deus para você, meu irmão. É estender a mão para aquele que precisa. E vamos começar pela nossa própria comunidade, aqueles que precisam. Vamos começar por aqui. Comece aí, meu irmão, na sua família também, na nossa família, na família sanguínea. Se a gente tem que ajudar, veja alguém. Mais ou menos um mês atrás, um irmão daqui da igreja falou assim para mim, olha que coisa. Falou: Berilo, ele monta móveis, esse irmão, para uma loja aí. Falou: olha, tem uma senhora que comprou um guarda-roupa novo e vai doar o guarda-roupa dela, porque ela já tentou dar para vários familiares e ninguém pôde ficar, porque é muito grande o guarda-roupa, não cabe. Você quer? E eu estava completando a suíte lá da sala do capelão, lá do Centro de Vida Saudável. Faltava só o guarda-roupa, estava procurando o guarda-roupa para comprar. Eu falei: não, eu aceito, eu vou te passar o contato dela. Aí passou o contato da senhora, e aí eu fui lá, eles foram montar o novo e desmontar o antigo. E eu fui lá. Quando eu cheguei lá, na casa dela, a senhora me viu e falou para mim: Berilo, aí veio me abraçar, veio falar comigo. E aí nós começamos a conversar ali. E sabe o que foi que eu descobri? O Senhor me conectou com aquela senhora. Ela é evangélica, mas o mais interessante, ela é aposentada já. Ela dedica a vida dela hoje, sabe para quê? Para ajudar os familiares da família dela. Ela tem vários tios, parentes, que ela traz do interior do estado para a casa dela e fica na casa dela, fazendo consulta, indo ao médico, e ela ajuda, auxilia várias pessoas. E lá tinha um tio dela que estava aguardando uma cirurgia. Finalizando a história, eu orei com ela ali, e anotei o nome dela e dos familiares, e estou orando por eles. Eu fiquei assim tão impressionado, alguém que dedica a vida hoje para ajudar os familiares, os parentes da sua própria família. Então a gente tem que começar ajudando da nossa própria família, os irmãos da igreja e pessoas de fora que precisam. Isso é agir, é andar com misericórdia, é praticar
a misericórdia. O terceiro aspecto e último, não é? É qual? Andes humildemente na companhia de Deus. Então vamos lá, só repetindo. Primeiro, ames a misericórdia. Depois, andes humildemente na companhia de Deus. E pratique a justiça. Muito bem, pratique a justiça. Então, primeiro, pratique a justiça, ande com misericórdia, e o terceiro é andar humildemente na companhia de Deus. O que é isso? Isso é o processo de santificação. Isso é andar no crescimento diário na vida cristã, crescendo cada novo dia. O que é que significa andar humildemente na companhia de Deus? Quem é que vocês se lembram de alguém que andou com Deus, foi tão amigo de Deus, e ele pegou e falou: filho, nós somos tão amigos, a gente passa o dia conversando, a gente anda junto o tempo todo, e o Senhor fez um convite para ele: nós somos tão amigos, somos tão íntimos, você quer vir morar comigo no céu? E aí esse missionário falou: não, Senhor, quero não, aqui é bom demais, eu tenho uma família grande, eu tenho filhos. Engraçado, esse irmão nosso tinha passado por uma grande decepção na sua vida, um grande sofrimento, e a partir desse grande sofrimento, ele passou a ter uma comunhão, uma amizade diferenciada com Deus. Quem é esse irmão? Enoque. Esse irmão chama-se Enoque. Enoque teve um sofrimento muito grande, o falecimento de um filho, e a partir dali ele passou a ter essa companhia com Deus, essa amizade com Deus grandiosa. A Bíblia fala muito pouco de Enoque, mas é um irmão nosso, que o Senhor falou: ó, você quer vir morar comigo? Ele falou: Senhor, vamos embora, estou indo, já fui, nem olhei para trás. Está entendendo? Então andar com Deus significa manter um relacionamento contínuo, diário, crescente de amizade com Deus. É obedecer, é submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Paulo falou: não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A minha vontade não é minha, a vontade é Deus. E é preciso muita humildade para você se colocar e renúncia, falar: Senhor, eu aceito o teu plano para a minha vida, eu aceito o propósito que tu tens para a minha vida. Andar humildemente é caminhar com Deus cada dia. Olha só, agora veja só isso aqui, a gente entendeu uma coisa: Ele é Senhor e eu sou quem? O servo. Ele é o Criador e eu sou quem? Criatura. Ele é Deus eterno, imortal, infinito, e nós somos quem? Somos mortais, pó. Ele é autossuficiente, mas você necessita diariamente de Deus, da presença dEle. Ele é o Pai, e nós somos quem? Filhos. Esse é o nosso Deus, esse é andar com Ele. Então, o profeta Miqueias estava alertando o povo naquela época exatamente a isso: pratique a justiça, ande na misericórdia e ande humildemente na companhia de Deus. É esse crescimento, é esse andar, é o aprender com Deus cada dia que vai nos preparando, vai nos moldando. Eu estava vendo, e às vezes a gente hoje se equivoca em relação a algumas coisas. Deus, Ele quer de nós a nossa entrega,
a nossa renúncia do eu, a minha submissão. Ele quer que eu diga: Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, eu Te sigo, eu quero fazer a Tua vontade, eu estou aqui para me entregar, para fazer a Tua vontade. E aí, Ele quer isso, mas nós não estamos dispostos a fazer a vontade de Deus. A gente não está muito disposto a se entregar, a renunciar o meu eu, aquilo que me dá prazer, aquilo que me satisfaz. E por isso, meu irmão, finalizando, eu quero dizer: você já descobriu qual é o plano de Deus para você? É esse o plano de Deus. Primeiro, que você pratique a justiça. Seja justo, seja íntegro. Reflita Cristo no seu viver. Primeiro. Segundo, ande em misericórdia. Pratique a misericórdia. Seja misericordioso. Olhe para o seu lado. Para um lado, para outro. Veja o que está acontecendo. Quem é que precisa? Na sua família, na sua igreja. Um fato interessante foi na pandemia. Na pandemia, os bilionários dobraram a sua riqueza. E a miséria aumentou, a pobreza aumentou no mundo todo e os bilionários dobraram a sua riqueza. E eu fiquei pensando assim: tanto dinheiro, tanta riqueza, e eles vivem, uma grande maioria, para eles mesmos. Mas quando descansarem, quando irem para o pó, vão levar o que de tudo isso? Vão levar o que? Nada. E não se prepararam para a eternidade. Em relação a essas três coisas, Deus está dizendo: filho, esse é o plano que eu tenho para você. Lédina, é isso que eu quero, esse é o meu plano para você, Lédina. Pratique a justiça, seja justa, íntegra, honesta, fiel. Cal, ande em misericórdia. Se preocupe em servir os outros, em ajudar o próximo. Sabe, quando você ajuda, você tem que tirar um pouco do que você tem para ajudar as pessoas. Porque isso, essa entrega, essa doação, alguém fala assim: não, mas eu não consigo, eu não dou conta nem de me colocar em pé. Viu, doutor Joaquim? Não dou conta nem de pagar minhas dívidas, vivo no vermelho o tempo todo. Sabe o que acontece muitas vezes? Muitas vezes nós vivemos para nós mesmos, nós não olhamos ao redor, nós não olhamos o que está acontecendo, as pessoas necessitadas, é o órfão, é a viúva, é o carente. Nós não nos preocupamos, porque nós estamos focados no nosso projeto de vida, no nosso sonho, não é? No nosso prazer, na nossa satisfação. Eu quero mais, cada vez mais. Vivemos nessa vida louca, trabalhando para dar para os filhos aquilo que nós não tivemos, e nos esquecemos que o propósito de Deus para você, meu irmão, é andar na justiça, ser justo, ser íntegro com você e com o próximo. 2, ser misericordioso, servir, ser os braços e as mãos de Jesus. E 3, andar humildemente ao lado do Senhor. Permitir que Ele transforme a sua vida cada novo dia. Então, esse é o plano de Deus para você. E no final dessa jornada, o Senhor vai dizer assim: vinde, benditos do meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E ele segue: porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o plano de Deus para você, meu irmão. Que nesse restante de semana, daqui para frente, você tenha muito claro na sua vida o que é que Deus espera de você. E Ele espera isso: que você pratique a justiça,
que você seja misericordioso e que você ande humildemente, de maneira submissa, fazendo a vontade de Deus, permitindo que o Espírito Santo habite a sua vida, encha o seu coração, transforme a sua vida e prepare você para morar nas mansões celestiais. Que Deus nos abençoe. Amém.